Um ótimo dia, quem esteja a ver este vídeo. Hoje quero falar de um tema que infelizmente continua cheio de atualidade: caos e Covid. O que é que eu tenho observado? O que é que todos nós podemos observar? Estamos constantemente ainda a ser bombardeados pelos órgãos de comunicação social com mais notícias de como costume. Não só os jornalistas continuam, por vezes, em muitos casos, a acreditar que só as más notícias são notícias que vale a pena dar, como muitos, a grande maioria, são provavelmente pagos e pressionados para nos encher de más notícias. A má notícia habitual neste momento tem sido o Covid, provavelmente sendo essas notícias pagas por quem tem interesse nelas. Eu diria que, efetivamente, há uma mentalidade por parte de muitas mega companhias e de muitas pessoas que é infelizmente típica, é uma mentalidade de predador. É a mentalidade de quem pensa, agora que há uma crise, como é que eu posso lucrar com isto? Como é que eu posso extrair dinheiro da crise, extrair dinheiro das pessoas, do país e até do planeta? Como é que posso virar isto a meu favor? Pensando em mim de maneira egocêntrica, egoísta e tudo mais. Temos, de facto, uma crise que parece, em boa medida, ser empolada e artificial, porque já houve muitas outras no passado, semelhantes, por vezes piores, que não parecem ter necessitado de toda esta publicidade constante. Estamos também a ver que nesta crise, que obviamente tem o seu impacto, tem a sua razão de ser, não vamos também pensar que não existe um vírus ou algo assim, mas vamos pensar isso sim, que esta crise maior não nos pode, no meio do caos que nos está a ser imposto, no meio desta noção de não sabermos com o que contar, não sabermos já em quem confiar, não sabermos quais são as notícias melhores ou piores, mais e menos verdadeiras, quando não sabemos de facto em quem confiar, e já voltaremos a isso, estamos também a ser pressionados para esquecer que existe meio ambiente, esquecer que existe aquecimento global, esquecer que existe poluição global, essa brutalmente ameaçadora para o futuro da humanidade e não só para este momento, tal como o aquecimento global, tal como a escassez de alimentos, tal como as guerras, tal como o espírito predatório e o espírito tribal entre nações. Estamos a ser pressionados para nos concentrar apenas na nossa pequena sobrevivência individual, no nosso pequeno medo, e no receio do contágio, e no receio de contagiar. E estamos a ser mentalizados ainda nesta atmosfera caótica em que não sabemos com o que contar também, não sabemos como vai ser o futuro. Estamos a ser levados a acreditar que haverá vacinas salvadoras e que, na medida em que são salvadoras, merecem ser mal investigadas, ser investigadas em curto prazo, com poucas pessoas, com escasso conhecimento acerca das consequências a médio e longo prazo. Vacinas dessas, portanto, que podem ser mais ameaçadoras para a nossa saúde do que o próprio Covid, do que qualquer pandemia. Tudo isto está a ser-nos de algum modo imposto e, de facto, confesso que pessoalmente estou a sentir-me tratado um pouco como se fosse realmente uma pobre ovelha sem grande arbítrio, oscilando de acordo com os ventos propalados pelos órgãos de comunicação de massas, pelos governos, pelas mega-companhias que parecem estar a orquestrar muita coisa. Portanto, caos exterior. Também não sabemos em que medida podemos confiar em governos que, em boa medida, parecem vendidos a interesses diversos, mais e menos explícitos, a lobbies, a grupos de pressão, a interesses partidários, a interesses tribais, portanto. E o que é que penso que neste momento importa fazer? Temos que encontrar uma coisa completamente diferente. Onde há caos exterior, temos que encontrar cosmos interior. Temos que nos organizar por dentro. Temos que repensar bem quem somos nós, o que é mais importante para nós, em que é que acreditamos, onde é que queremos chegar. Temos talvez que ter a coragem de nos opor a medidas de hipercontrolo de tudo e de todos, que estão a ser avançadas com o impulso desta ansiedade global. Podemos talvez não acreditar que os governantes que cometem constantemente incoerências, erros, que se contradizem conforme o que lhes dá jeito,
Podemos talvez deixar de confiar neles, deixar de acreditar que eles são a solução. Tal como será talvez saudável para todos nós não acreditar que aqueles que parecem muito senhores de si, muito cheios das suas certezas, são melhores governantes ou vão ter boas soluções, porque muitos são apenas conduzidos por excelentes técnicas de marketing, sabem convencer, sabem ser convincentes, mas não estão interiormente convencidos do que nos vendem. Porque eles próprios estão muitas vezes vendidos. E então, eu penso que neste momento precisamos de cosmos interno, precisamos de nos organizar por dentro, precisamos de nos preocupar com o planeta e a humanidade, não com a nossa tribo, não com qualquer interesse partidário, nem sequer por vezes com interesses apenas económicos. Precisamos de alargar a visão e pensar no planeta Terra, nesta humanidade, no futuro, sim, dos nossos descendentes, dos nossos filhos e netos, e assim por diante. E temos que nos situar novamente. E se há coisa que organiza, coordena, que nos traz estabilidade interior, que nos traz organização e bem-estar interior, é o amor. O amor é uma coisa de que os políticos não costumam falar e de que os mega empresários, por vezes psicopáticos, à cabeça de grandes companhias internacionais, também não costumam falar. Talvez não por acaso. E nós precisamos de afirmar o amor por nós mesmos, pela natureza, pelo planeta, pela humanidade, por todas as pessoas. Precisamos de descolar, creio eu, dos tribalismos para percebermos que estamos todos no mesmo barco e o barco é o planeta Terra. Estamos todos dependentes da saúde da natureza, sem a qual não podemos ser saudáveis e não podemos sequer sobreviver. E é preciso ter a coragem de fazer isso, mas também de nos batermos por aquilo que é fundamental para vivermos bem como humanos e em sociedade. Justamente termos alguma privacidade, termos liberdade, podermos ser quem somos e desempenhar o nosso papel de acordo com a nossa natureza, em vez de sermos apenas manipulados e mandados. Estamos numa altura em que muitas pessoas sentem a sua saúde mental a ceder pelo excesso de medo, pela ansiedade, pela incerteza e tudo o resto. Pois uma maneira de encontrarmos cosmos interiores, encontrarmos uma certa coerência, uma certa estabilidade interna, uma certa firmeza e um certo bem-estar dentro de nós mesmos, é precisamente afirmando o amor, a confiança num futuro melhor, mas também, em nome do amor, tendo nós referências que nos fazem sentido, tendo aquelas referências que nos dão razões para viver, por vezes razões para sofrer, razões para nos alegrarmos, razões para estarmos vivos e para avançarmos na vida com ideais, com referências que valham a pena. Mais uma vez aí, o amor importa muito. O amor e o serviço à humanidade, à natureza, e também termos uma visão alargada das coisas. Sabemos que a humanidade sem cultura não é humanidade. E por isso a humanidade sem poesia, sem artes, sem beleza, sem sentido, não é humanidade. Será talvez um conjunto de robôs de aparência humana. E importa-nos precisamente bater-nos pela humanidade. E termos princípios internos, termos esta organização interior de serviço global, de visão alargada, ajuda-nos a sentirmos-nos bem, ajuda-nos a afirmar saúde mental, ajuda-nos a termos um espírito de solidariedade e de apoio mútuo e de apoio coletivo em busca justamente de um futuro melhor para todos nós e para os nossos descendentes. E isto é aquilo que eu quero deixar neste momento, porque penso que se tornou essencial lutarmos por aquilo que valha realmente a pena, em vez de andarmos encolhidos em medo, manipulados, e a acreditar, de certo modo, no Pai Natal, ao acreditarmos que as farmacêuticas que lucram estrondosamente com a doença e não com a saúde estão bem intencionadas. Como dizia alguém há pouco, seria o mesmo que acreditar que os vendedores de armas querem a paz.
infelizmente, seria o mesmo que acreditar que os nossos governantes são inteiramente íntegros e têm visões largas, em vez de estarem constantemente ao serviço de grupos de pressão, lobbies, e de por vezes estarem simplesmente vendidos, quando não têm apenas corteza de vistas e uma certa incompetência. E então, estamos em tempo de afirmação coletiva, creio eu. E fico por aqui, para não me alargar demasiado. Até breve. E espero que todos passemos bem este tempo.